Gênesis capítulo 39, versículo 1, um texto um pouco longo, mas eu quero ler com você. A palavra do Senhor diz assim: José havia sido levado para o Egito, aonde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começa a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo tem deixado aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim e nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: venha, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu servo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Queridos, eu acho que é um desafio muito grande pregar em cima de um texto como esse, que fala de uma história tão conhecida, né? A gente cresce ouvindo essa história bíblica. Se você cresceu na igreja, colando as figuras no flanelógrafo. Então eu vou te dizer que quando você ouve um texto como esse, a primeira impressão talvez que você tenha é: eu já sei tudo sobre José, e é uma história tão explorada, o que mais a gente teria para ouvir sobre José? Mas eu gostaria de te convidar a abrir seu coração, e eu gostaria de apontar alguns detalhes dessa história para você, que você talvez nunca tenha se atentado. E o título dessa mensagem é: quando a obediência parece falhar. Querido, José era o penúltimo filho de uma família de 12 irmãos. Ele era o 11º filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então Abraão era bisavô de José. E a Bíblia começa a trazer alguns detalhes sobre essa história, e ela diz que José era o filho preferido de Jacó. Então a Bíblia diz que ele gostava, a Bíblia diz claramente que ele gostava mais dele do que dos seus outros filhos. Por quê? Jacó e Benjamim eram os filhos, José e Benjamim eram os filhos da velhice de Jacó. Rúben, que era o irmão mais velho, deveria ter mais ou menos 20 anos de diferença de Rúben para José. E outra coisa que tornava esses dois filhos especiais, José e Benjamim, é que José e Benjamim eram filhos da mulher que Jacó amava. Até tem uma piadinha infame que diz que Jacó era analfabeto. Você já ouviu isso, não? Porque diz que ele amava Raquel e não lia. Eu sei que é terrível. Eu sei que é bem ruim a piada, mas eu sempre uso isso para me lembrar, para não me esquecer de qual mulher que ele amava.
E só José e Benjamim que eram filhos, né, de Raquel. E Raquel morre logo que Benjamim dá à luz, né? A história inclusive é muito especial. A Bíblia diz que quando ela está para dar à luz, ela chama esse filho de filho da minha dor, mas Jacó muda o nome dele para filho da minha destra, que é o que significa Benjamim. Então Jacó tinha um carinho especial por esses dois filhos, mas especialmente ainda por José. E eu acredito que existia uma coisa que ligava o coração de Jacó ao coração de José de uma forma especial. É que José era um sonhador, assim como seu pai. E eu olho para as escrituras e eu vejo que Deus gosta dos sonhadores, né? A Bíblia diz que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, você conhece a história, né? Esaú estava faminto, vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas, mas quando a ficha cai, que o pandurim está cheio, ele fala: o cara me enganou, roubou minha primogenitura. E a Bíblia diz que Jacó tem que fugir para o deserto, para fugir do seu irmão que queria matá-lo. Então a mãe diz para ele: foge, porque senão o seu irmão vai te matar. E é muito engraçado porque várias vezes a Bíblia repete a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando a gente olha para as escrituras até esse momento, a gente não pode dizer que Jacó era o Deus, que Deus era o Deus de Jacó. Porque a gente via que tanto Abraão quanto Isaac foram homens que tiveram um relacionamento com Deus, que tiveram uma revelação de Deus, mas Jacó ainda não era esse cara. Mas a Bíblia diz que ele foge para o deserto, e quando ele está no relento do deserto, longe de casa, longe da família, sem saber o que ia acontecer, e as noites no deserto são frias, a Bíblia diz que ele pega uma pedra para fazer de travesseiro, e ele dorme ali exposto, né, correndo risco, frio. E a Bíblia diz que nessa noite ele tem um sonho, e ele vê uma escada que subia da terra até o céu, e dessa escada os anjos subiam e desciam. E depois ele viu o Senhor que estava de pé do lado dessa escada, e o Senhor fala com ele. E querido, esse sonho ia mudar a história de Jacó, porque quando ele levanta, a primeira frase que ele diz é: o Senhor estava aqui, eu não sabia. E naquele dia ele pega aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro, ele unge aquela pedra, ele levanta um altar e ele faz uma aliança com Deus naquele lugar. Então a aliança, o relacionamento de Jacó com Deus começa ali por causa desse sonho. Esse sonho ia mudar para sempre a história de Jacó. Agora José, ele aparece no relato bíblico exatamente como um sonhador, e como eu disse, Deus gosta de sonhadores. Quando eu olho, querido, para tudo que a Bíblia fala sobre José, me parece que José era alguém que realmente queria agradar o pai, né? Então ele era o penúltimo filho e ele vira o X9 da família. Eu não sei na sua família, mas a gente tem 3 filhos e a Louise é essa X9, que é a menorzinha, né? Tudo ela está entregando que os irmãos fazem o tempo todo, já nasce com o aplicativo, né? Então a Bíblia diz que José falava para o pai, contava da má fama, do mau testemunho dos irmãos. E quando José tinha 17 anos, a Bíblia diz que o pai dá para ele uma túnica longa. Existe uma discussão teológica sobre exatamente o que é essa túnica longa, mas é quase um consenso que isso falava de uma roupa que não era uma roupa simples, comum, mas era uma honra que era uma roupa que mostrava a honra do pai por José, mostrava a predileção de Jacó por José. E, queridos, quando os irmãos começam a perceber que José era esse preferido do pai, a Bíblia diz que eles passaram a odiar José. A Bíblia usa uma expressão que expressa muito bem isso. Ela diz que a partir desse momento, os irmãos eles já não conseguiam mais tratar José de uma forma amistosa. E para piorar a situação, José tem um sonho. E uma das primeiras coisas que eu aprendo sobre José aqui é que ele era boca aberta, irmão.
Ele tem um sonho que é de uma interpretação muito simples, né? Então ele diz que ele teve um sonho onde ele e o irmão estavam juntando feixes de trigo, né? Normalmente, como era colhido o trigo? Você pegava com uma mão o feixe, tudo que você conseguia abraçar, e com a outra você passava a foice, e esses feixes eram amarrados. E aí ele chega para os irmãos e diz: olha, eu tive um sonho. Nós estávamos colhendo feixes de trigo, mas de repente o meu feixe de trigo se levanta e os feixes de trigo de vocês se curvam diante do meu feixe de trigo. Os irmãos que já estavam felizes da vida com ele falam: o que você acha? Você acha que nós vamos nos prostrar diante de você? Imagina, quase o caçula, irmão. E a coisa piora ainda mais quando ele tem outro sonho. E é lógico que o boca aberta não se aguenta e vai contar para todo mundo. Então dessa vez ele diz que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E, irmão, a interpretação desse sonho é tão clara que até Jacó, que era sonhador, chega para José e diz: o que você está falando? Você acha que eu, sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar até o chão diante de você? E, querido, tudo isso vai piorando o relacionamento de José com os irmãos. Outra coisa que a gente precisa entender aqui é que José, ele era muito novo para alguns trabalhos. Eu vi isso acontecer na África, quando eu estava na Tanzânia. A gente estava pertinho de uma montanha, e o outro lado dessa montanha já era Moçambique, se eu não me engano. E por causa da posição do sol, a posição da montanha, na parte pior de seca do ano, o outro lado da montanha acabava segurando um pouco mais de vegetação. Então chegava uma época do ano que os pais juntavam os filhos, né? Então eles criam cabritos lá. Quem estava aqui quando eu contei a história que eu passei a faca no cabrito? Aleluia. Deus tenha misericórdia de você se você é vegano, ficou se sentindo mal. Então, a Bíblia fala de Jacó mandando José, e mandando os irmãos irem apacentar. Quando eu estava lá na África, eu vi isso, as famílias juntando ali, só que nesse caso lá eles juntavam até crianças. Eu vi irmãos levando crianças de até 3 anos de idade. Então eles atravessavam para o outro lado da montanha. Isso era um caminho longo de quilômetros, às vezes você levava dias para chegar. E aí eles chegavam a ficar 1 mês e meio, 2 meses, sozinhos do outro lado da montanha, até aqueles cabritos conseguirem sobreviver daquela pouca vegetação que tinha. E aí quando começavam os primeiros sinais de chuva, eles voltavam para a Tanzânia para estar com seus pais. Então era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Mas como José tinha aqui 17 anos... ele ainda não estava pronto para alguns trabalhos. Então os irmãos foram para apacentar os animais, e a Bíblia diz que José não foi. Mas chega uma hora que o pai chama José e fala: olha, vá atrás dos seus irmãos para ver se está tudo bem com eles. A Bíblia não traz os detalhes, a gente não sabe quanto tempo José levou para chegar aos seus irmãos. Com certeza ele teve que procurá-los. Mas a Bíblia diz que quando os irmãos veem José chegando de longe, um já cutuca o outro e diz: olha, está vindo o sonhador. E a Bíblia diz que nesse momento eles decidem matar José e jogar ele numa daquelas cisternas. E, queridos, eu amo o Antigo Testamento. Eu costumo dizer a verdade nua e crua. O Antigo Testamento ele fala de estupro, de assassinato, de maldade, ele não enfeita o pavão. E a Bíblia diz que os irmãos falam: olha, vamos se juntar, vamos matar ele, jogar ele numa dessas cisternas. E depois eles dizem assim: então vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Queridos, tenham cuidado de para quem vocês abrem os seus sonhos. Porque pessoas que não sonham, elas se sentem incomodadas com o sonho de outras pessoas. Eu não sei se você já teve um amigo assim, mas tem gente que para quem a gente abre um sonho,
O cara só consegue ver o que vai dar de errado. Você já teve essa experiência assim? Puxa, olha, estou sonhando em fazer tal coisa. O cara fala, mas isso não dá certo, isso mais vai ser ruim, isso não vai funcionar. Eu já conheço alguém que tentou isso. Pessoas que não sonham se sentem incomodados com os sonhos dos outros. E os irmãos de José não sonhavam. Então, quando você abre seus sonhos, querido, para pessoas erradas, a tendência é que essas pessoas roubem a sua coragem, a sua fé, a sua esperança. Então, você não abre seus sonhos para qualquer pessoa. Nós somos uma família espiritual e os sonhos devem ser, sim, compartilhados. A gente deve estimular e provocar uns aos outros, mas você não faz isso para qualquer um. E quando a gente vai ver a vida de José, a gente vê a importância que os sonhos tiveram. Porque os sonhos de José vão levar ele, literalmente, ele vai governar o Egito por causa dos seus sonhos, mas José também vai parar nesse buraco por causa dos seus sonhos. Então, mais uma vez, não abra seus sonhos para qualquer um. Agora, quando eu olho para as Escrituras, querido, eu vejo como Deus move nas pessoas que sonham. Filipenses capítulo 2 vai dizer que o Senhor opera em nós tanto desejar quanto realizar. Então, normalmente as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, elas começam com um sonho, com um desejo. E eu vou dizer para você, se você não está pronto para sonhar, muito menos você vai estar pronto para realizar. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então isso quer dizer o quê? Que Deus, ele sempre provoca o nosso coração para algumas coisas. E quando você vê pessoas que têm a sua fé, a sua esperança frustrada, Provérbios vai dizer que a esperança frustrada adoece o coração. Então você vai ver que as pessoas que se frustraram, que tiveram sonhos frustrados, uma das primeiras coisas que acontecem é que essas pessoas começam a ter medo de sonhar. Elas começam a ter medo de crer. E elas se tornam pessoas, às vezes, sem expectativa, sem visão do futuro, sem sonho. Agora, se você não está disposto a sonhar, você muito menos vai estar disposto ou pronto para realizar alguma coisa. A Bíblia diz que os irmãos de José estão vendo ele chegar, e eles dizem, olha, quando ele chegar, a gente vai amarrar ele, vamos matá-lo e jogá-lo ele dentro dessas cisternas. Agora a Bíblia diz que Rúben, que era o irmão mais velho, Rúben deveria aqui ter mais ou menos 20 anos a mais que José. Então, se José tinha provavelmente entre 17 e 20 anos, Rúben tinha aqui entre 37 e 40 anos. A Bíblia diz que ele olha para os irmãos e fala, olha, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, não vamos sujar as nossas mãos com o sangue dele. Então ele diz assim, vamos só prendê-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e aí ele vai morrer nesse lugar. Mas na verdade, Rúben, que era o mais velho, o mais maduro, ele percebendo que não ia conseguir dissuadir os irmãos, a Bíblia diz que a ideia dele era jogar o irmão naquele buraco, se afastar, e quando os irmãos tivessem se afastado, ele ia voltar para resgatar José. E eu fico imaginando, querido, José chegando ali totalmente inocente, provavelmente alegre por ver os irmãos. Normalmente assim nas famílias a gente vê que a Louise, a nossa menorzinha, tudo ela quer imitar os irmãos. Ela quer fazer igual, ela quer usar a roupa dos irmãos, ela quer imitar o que os irmãos fazem. Agora a gente está numa fase que todos os outros, os outros dois podem sentar no banco da frente no carro, e ela não. Ela fez 9 agora. Irmão, todo dia que ela vai sair comigo, ela pergunta, posso sentar na frente? Eu falo, não filha, só quando você fizer 10. Ah, então tá bom. Aí no outro dia, pai, posso sentar na frente? Não, só quando você fizer 10. Assim tá bom. Irmão, como faltam os 340 dias para ela fazer 10, provavelmente eu vou ouvir isso umas 340 vezes mais ou menos. Porque tem essa comparação, ela quer ser igual aos irmãos. Então eu imagino, querido, José chegando ali inocente, talvez cheio de alegria por ter encontrado os irmãos, e a Bíblia fala que os irmãos o agarram, eles tiram dele a sua túnica, isso mostra a inveja, o ódio que tinham deles, e jogam ele numa daquelas cisternas. Querido, eu fui estudar como essas cisternas eram feitas. Elas tinham normalmente cerca de 7 metros de profundidade.
Essas cisternas, nessa época, elas não tinham mais água. Então, provavelmente, o fundo dessa cisterna ele era lodoso. E uma cisterna desativada, parada, ela acabava sendo um lugar que juntava aranhas e escorpiões. Então a gente não sabe em que condições esse garoto chegou lá no fundo de um poço de 7 metros. Mas eu imagino que é muito difícil ele não ter se ralado, se esfolado, né, machucado sua perna, seu joelho, seu pé, quando caiu lá embaixo. E com certeza esse garoto, ele passou muito medo nesse lugar. Querido, existem alguns personagens da Bíblia, eu costumo dizer isso, que a gente ama ler as histórias deles. A gente conhece, são as histórias que nós contamos para os nossos filhos, são histórias de fé que nos inspiram, mas apesar da gente admirar tanto a história dessas pessoas, muitos deles são pessoas que tiveram vidas que a gente não gostaria de viver. E eu acho que quando a gente olha para José, esse é o caso. Eu não sei, mas talvez José tenha gritado naquele buraco, talvez ele tenha chorado, talvez ele tenha chamado pelos irmãos, né, no fundo daquele buraco, olhando só para aquela luz lá em cima, esperado alguém chegar. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo ele fica lá, mas com certeza ele estava assustado. E queridos, a Bíblia diz que os irmãos agem com tanta frieza, e eu amo os detalhes da palavra de Deus, que a Bíblia diz que eles jogam o irmão no buraco, e depois eles saem, se afastam e sentam para comer pão. Ou seja, eles vão viver a vida como se nada tivesse acontecido. E queridos, é muito interessante, porque as pessoas que têm a maior capacidade de nos ferir, de nos machucar emocionalmente, são justamente as pessoas a quem a gente ama ou atribui algum tipo de consideração. Eu costumo dar um exemplo: se entrar algum maluco aqui e começar a xingar todo mundo aqui de um monte de palavrão, as pessoas vão ter as reações diversas, né? Talvez vai ter gente que vai ficar só olhando. Talvez, eu falei de manhã, o Ednei, meu professor de jiu-jitsu, estava aqui. Talvez o Ednei pulasse no mata-leão nele, né? Talvez alguém desse risada. Agora eu duvido que se entra um estranho aqui e começa a xingar todo mundo, alguém vai começar a chorar e dizer: ai meu Deus, ele me xingou, eu estou ofendido. Por quê, irmão? Porque as pessoas com capacidade de nos ferir e de nos machucar emocionalmente são justamente as pessoas a quem a gente atribui afeto e consideração. E José foi jogado nesse buraco pelos próprios irmãos. Eu não sei quanto tempo que ele estava lá, mas eu imagino José ali com medo, talvez com frio, imaginando o que ia acontecer. Mas de repente ele começa a ouvir umas vozes na boca daquele buraco. Eu estou usando a minha criatividade, irmãos. Às vezes é muito fácil a gente virar uma página da Bíblia e ver que tudo acabou bem, mas eu fico tentando conversar com as Escrituras e tentar entender essa situação. Eu imagino José ali talvez enxugando as lágrimas e olhando para aquele ponto de luz lá em cima, e ele ouve a voz, ele fala: cara, meus irmãos estão voltando. Talvez o coração dele se encheu de esperança, né? Talvez ele ficou pensando, talvez tenha sido só uma brincadeira. Talvez eles quiseram só me assustar. E a Bíblia diz que uma corda é jogada lá para cima, e eles começam a puxar José para cima. Mas quando José vai chegando na beira daquele buraco, ele começa a ouvir vozes que ele não conseguia, com um dialeto, um sotaque que ele não conhecia também. Eu fico imaginando aquele garoto, depois de muito tempo naquele buraco, provavelmente com a luz ferindo seus olhos, sem enxergar direito, para ver quem estava ali. E quando ele consegue enxergar, ele vê que os irmãos estavam vendendo ele por uma caravana de ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael. Esse povo era inimigo deles, era inimigo, né, do povo de Israel. E a Bíblia fala que os irmãos vendem ele para esses ismaelitas. Esses ismaelitas eram, né, comerciantes, mercadores.
Irmão, com certeza, esses homens, eles traficavam, né, escravos, vendiam pessoas. Com certeza eles não pegaram ele com muito carinho, bateram o pó da roupa. Ele deve ter sido amarrado ou acorrentado. Quando a gente estuda na história como isso era feito, normalmente eram acorrentadas as mãos e os pés, e eles prendiam um escravo atrás do outro e arrastavam. Então provavelmente esse garoto, ele foi agarrado com violência por homens que eram mais fortes que ele. Ele foi amarrado ou acorrentado, e os ismaelitas entregaram para os irmãos dele 20 ciclos de prata. Um escravo na época, principalmente um escravo jovem, ele custava 30 ciclos de prata, mas os irmãos se contentaram em vender ele por 20 ciclos. E entenda que essa era uma família que tinha recurso, eles nem precisavam desse dinheiro. Agora, irmão, eu olho para essa situação e eu fico imaginando esse garoto que talvez depois do momento de esperança, né, meus irmãos vão me tirar daqui. Eu fico imaginando esse jovem acorrentado, sendo puxado, olhando para trás e vendo os irmãos junto com um saco de moeda na mão, sendo levado para ser escravo para o resto da vida, porque era isso que era para acontecer. Eu fico imaginando a dor, o sentimento que José teve aqui, e eu acredito que nesse momento José tinha muitos porquês. José era um menino obediente, precioso, e ele acaba numa situação dessa. Então eu acredito, querido, que na vida dele, assim como talvez na minha e na sua, muitas vezes, a gente tem muitos porquês. Então por que meus irmãos fizeram isso comigo? Por que meu pai me mandou para cá? Por que isso está acontecendo comigo? E, querido, eu acredito que o porquê mais dolorido de todos era: porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então existem coisas pelas quais nós passamos que são consequência do nosso pecado e do nosso erro. Então, na semana passada a gente pregou aqui sobre generosidade, dízimos, ofertas. Irmão, e eu passei a vida inteira vendo gente que é mesquinha, que é infiel financeiramente, batendo a cabeça. E o meu coração, ele fica contrito por causa dessas pessoas, mas às vezes tem gente que não aprende. O cara administra mal, ele retém só para ele não é um bom mordomo, ele não é fiel, ele não honra o Senhor com seus bens, e ele passa a vida batendo cabeça. E não existe maldição hereditária, não existe, esse cara está sofrendo uma consequência pelo pecado e as escolhas erradas. Então muitas vezes a gente passa por coisas difíceis porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós escolhemos o pior caminho, mas esse não parecia ser o caso de José. José parecia ser um garoto obediente, um garoto que amava os irmãos, que temia a Deus, que era cheio de promessas de Deus. Agora, por que Deus permitiu tudo aquilo? E, querido, permanecer na obediência ia custar ia ter um custo muito caro para José. E o coração dessa mensagem é mostrar para você que muitas vezes na nossa vida a obediência ela parece não funcionar. Você já se sentiu assim? Deus, eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel, eu estou me movendo com temor, mas parece que isso não está funcionando. A Bíblia fala que os irmãos de José pegam a túnica dele, matam um bode, esfregam a túnica no sangue desse bode e levam para o pai. Irmão, é claro que aqui não é a mesma região, mas eu lembro que uma vez, quando eu estava na África, eu fui passar uma noite no alto de uma montanha, no meio de uma tribo de Maasai. E tinha uma construção assim, de concreto, onde a gente dormiu no chão. E o pessoal me falou que tinha leopardos, sempre, toda noite os leopardos, né, rondavam. E eu falei, tudo bem, estou aqui protegido, o problema é que no meio da noite me deu vontade de ir no banheiro. E eu falei, caraca, e agora? Como você faz para ir no banheiro?
Aí eu levantei, estava todo mundo dormindo, eu abri aquela porta, fiquei olhando assim, uma meia hora, vou ou não vou, a bexiga apertada, até que um missionário de mais tempo falou: você quer ir no banheiro? Eu falei: quero. Ele falou: pode ir. Eu falei: mas e o leopardo? Ele falou: não, vai pertinho aqui, eu te ajudo, fico olhando. E aí eu fiquei com o cara me cuidando enquanto eu fazia xixi. Então é mais ou menos o mesmo contexto. Esse cara estava num lugar onde existiam animais selvagens, e os irmãos matam esse bode, esfregam, né, mancham a túnica de sangue e levam para o pai. O que eles queriam dizer: olha, seu filho provavelmente foi atacado. E queridos, o amor daquele pai por aquele filho era tão grande, que a Bíblia diz que por dias Jacó chorou. E mais uma vez, eu amo os detalhes da Bíblia. Imagina o tamanho da dor desse pai, porque a Bíblia diz que depois que Jacó estava chorando por muitos dias, os irmãos chegam para ele e querem consolar Jacó e curar o coração dele, mas Jacó vira para os filhos e fala assim: eu não quero que meu coração seja curado. E ele diz: eu estou chorando agora e eu vou descer à sepultura chorando. Irmão, olha que coisa forte. Ele está dizendo: eu vou chorar até o meu último dia. Querido, a gente conhece a história de José, como tudo vai se desencadear depois, mas a grande verdade é que o que esses homens fizeram roubou de José o direito que ele tinha de se desenvolver como homem junto do pai. Muitos anos da vida dele, de relacionamento com o pai, foram roubados e nunca mais vai voltar. José ficou provavelmente 10 anos sem ver o pai, e esse tempo nunca mais vai voltar. Ele foi roubado disso, roubado do amor, roubado da convivência. José é levado provavelmente para um mercado de escravos, onde os escravos eram vendidos, e a Bíblia diz que um alto oficial do faraó, o capitão da guarda, um homem chamado Potifar, compra José. E a Bíblia diz que o senhor de José percebeu que em tudo que José colocava a mão, prosperava. Irmão, isso mexe com o meu coração. Pensa a situação desse jovem aqui. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi jogado num buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi tirado do convívio do pai, da família, mas mesmo assim, um cara que era um capitão da guarda do Egito. Irmãos, eu não sei se você sabe isso, mas o Egito extremamente místico, esotérico, existem pessoas que dizem que o primeiro nível nível de feitiço, de magia satânica aconteceu no Egito. Você conhece a história, você sabe que quando Moisés se levanta e Deus fala para ele: olha, você vai fazer milagre diante dos egípcios, você vai jogar o seu bordão, a sua vara, vai se transformar numa cobra. A Bíblia diz que os feiticeiros fazem a mesma coisa. Então imagina o nível de endemoniamento aqui. Mas mesmo assim, esse cara, ele olha para José e ele vê Deus na vida de José. Ele vê que tudo que esse garoto colocava a mão prosperava. E não só isso, José com certeza professava a sua fé, porque a Bíblia diz que Potifar reconheceu que Deus abençoava ele. Então olha como isso é precioso, Potifar era um cara inteligente, era um estadista, Quando a gente fala de um capitão da guarda, a gente está falando de um cara que traça estratégia de guerra, estratégia de proteção. Então ele era um cara estudado, inteligente, e muito fácil ele percebeu que José não era só um escravo comum. Ele percebeu que existia alguma coisa especial nesse jovem, e ele percebeu que isso vinha de Deus. E a Bíblia diz que Potifar coloca José como administrador de tudo que ele tinha, a ponto de ele não precisar se preocupar com nada a não ser com a sua própria comida. Mas a Bíblia diz que a esposa de Potifar, que a gente vai apelidar de Potifera, ela se encanta com José. A Bíblia diz que ele era bonito e atraente.
E querido, eu quero que você entenda que a mulher de Potifar, vou usar um termo teológico aqui, ela provavelmente não era uma baranga, né? Porque ela era esposa de um cara rico, de um cara que tinha uma altíssima patente no governo. Então provavelmente ela era uma mulher bonita, cheirosa, que tinha tudo para cuidar da sua beleza, para se enfeitar, para se vestir bem. Então provavelmente ela era, né, uma mulher atraente. E ela tenta seduzir José e ter relações com ele. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 39:9. Eu quero ler de volta esse texto. A palavra do Senhor diz assim: ninguém dessa casa está acima de mim, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. E aí ele diz assim: como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então olha só, que ele começa falando daquilo que o senhor dele, daquilo que Potifar fez por ele, mas ele termina dizendo: eu não posso fazer isso por causa de Deus. Ele está dizendo, além de eu não ser fiel com o meu Senhor e desonrar o cara que me colocou numa posição de honra, ele está dizendo, em primeiro lugar, eu não posso fazer isso contra Deus. Mas a Bíblia diz que ele vai um dia trabalhar, fazer os seus afazeres na casa de Faraó, e não tem nenhum funcionário lá, né, nenhum serviçal lá, e a Bíblia diz que essa mulher tenta agarrar ele e fala de volta: olha, se deite comigo. E para mim a reação de José aqui é a reação que todos nós devíamos ter diante do pecado, porque ele fica tão desesperado, irmão, que ela tenta agarrar ele, ele tira a capa e vaza, ele foge do pecado. Eu, na minha criatividade, imagino José saindo, se trupicando, correndo, indo para a casa dele, batendo a porta, parando, encostado na porta, respirando e falando: meu Deus, escapei dessa, fui fiel, não pequei contra o meu dono, e eu não pequei contra o Senhor. Agora, essa obediência de José ia ter um custo muito caro. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela fica indignada. Claro que isso mexeu com o orgulho, com a vaidade, com o ego dela. E quando os servos chegam, ela grita e fala: olha, aquele hebreu tentou abusar de mim, e quando eu gritei, ele saiu deixando a capa. A Bíblia diz que ela sustenta essa palavra até Potifar chegar. E quando ele chega, ela fala: olha, esse hebreu que você trouxe para cá, ele veio tentar abusar de mim. E a Bíblia diz que ele ficou muito irado, e ele manda os soldados prenderem José. Agora, irmão, vamos pensar mais uma coisa. Você sabe a ira que o estupro, a ideia de um estupro gera em qualquer um. Imagina alguém que colocou alguém em uma posição de honra, de confiança dentro da sua casa, e ele acredita que esse jovem tentou estuprar sua esposa. Imagina como esses soldados pegaram José. Com certeza não foi com jeitinho. Ele deve ter levado uns bons petelecos, um rodo, uns tapas na cara, e ele é preso e é jogado, né, surrado e jogado numa prisão. Essa prisão, que eram os prisioneiros do rei, normalmente era um calabouço, né, debaixo das construções. E eu estava lendo alguns relatos históricos que falam disso, e os historiadores dizem que um homem conseguiria viver dentro de uma prisão dessa por no máximo 3 anos. Por quê? Porque, irmão, não tinha banho de sol, não tinha higiene. Então esses caras chegavam lá e eles começavam a adoecer e passar a doença um para os outros. Então a expectativa de vida de alguém que ficava numa prisão dessa era de no máximo 3 anos. Então eles tinham uma estimativa que dentro de 3 anos ele ia ter uma tuberculose ou alguma coisa parecida e ia morrer. E mais uma vez, mesmo diante da obediência, José perdia tudo. E eu acho muito difícil esse garoto não ter pensado: por quê?
Deus permitiu isso. Eu fui fiel, eu guardei a minha integridade diante de Deus, eu fui fiel ao meu Senhor, e porque Deus permitiu que isso acontecesse. Irmão, vamos falar a verdade, às vezes é muito difícil entender porque Deus permite algumas coisas. Uma das histórias, uma das coisas que a gente passou como família, que mais nos marcou, eu não sei se você conhece a nossa história, mas eu tinha um diagnóstico de infertilidade. O que um médico falou para mim uma vez foi: olha, você nunca vai ter filhos de forma natural, e nem inseminação artificial in vitro, eu sei se você vai conseguir ter filho. E Deus, claro, fez um milagre na nossa vida, Hoje a gente tem o Caleb, a Nicole e a Louise. Eu falo, Deus faz milagre tipo ostentação. Mas quando a Dani estava grávida da Louise, ela estava com 8 meses, a gente foi uma reunião à tarde na igreja com o Dani Bonilha. Eu não sei quem de vocês conheceu, um profeta incrível, que eu e a Dani amamos muito. Ele faleceu no Covid, e foi o primeiro cara, inclusive, que profetizou que a gente ia sair, ia ter um ministério fora, que haveria uma transição do alcance. E a gente estava numa reunião com ele, e a Dani começou a perder um pouco de líquido. A gente não ficou desesperado por alguns motivos. Primeiro, ela tinha tido um pouco de perda de líquido mais ou menos um mês antes, e perdeu um pouco um dia e parou, ficou tudo normal. E quando ela começou a ter essa perda de líquido na reunião, a gente conversou e falou: bom, tem a reunião agora à tarde, à noite tem o culto, a gente sai do culto e vai para o hospital. Mas a Dani, por precaução, resolveu mandar uma mensagem para o médico. E quando mandou essa mensagem, ele falou: não, Dani, não espera não, pode ser sério, vai correndo para o hospital agora. E a gente foi para o hospital, e eles perceberam que a bolsa da Dani tinha rompido. E quando a bolsa rompe, é uma situação grave. Por quê? Porque o líquido amniótico é o que protege a criança ali. Ela não pode ficar sem isso. E outra coisa que o médico falou, que a gente nunca tinha pensado, ele disse: olha, se o líquido está saindo, significa que coisas podem entrar também. Então, pode entrar uma bactéria, você pode ter uma infecção, seu bebê pode ter uma infecção e morrer. E ele falou para a gente: olha, eu vou ter que tirar seu bebê. E até aí a gente estava tranquilo ainda. E ele falou: eu só preciso ver se tem vaga na UTI. Aí a gente deu uma armada. A gente falou: UTI? Ele falou: eu estou tirando seu bebê com 8 meses. E é bem provável que seu bebê não precise ir para a UTI. Mas é irresponsável da minha parte como médico eu tirar seu bebê antes da hora e não ter um leito de UTI preparado para ela. E a gente falou: puxa, tá bom também. Mas, querido, a gente estava muito tranquilo. Por quê? Porque os nossos filhos já eram um milagre de Deus. A gente só teve filhos porque a gente viveu um milagre. Eu fui num médico essa semana e eu descobri que eu tenho uma doença chamada hipogonadismo, que eu tenho uma baixa produção de testosterona desde a adolescência. A médica falou: cara, nunca ninguém te disse isso? Eu falei: não. E ele falou: vocês têm filhos? Eu falei: 3. E ela falou: é um milagre, porque você não tem o quadro para isso. Então a gente já tinha vivido um milagre de Deus. Então eu falei: por que Deus vai fazer um milagre para dar o filho e depois vai tirar o filho? Então tá tudo bem. E a gente ficou ali, e 2 dias, só no 3º dia é que foi abrir um leito na UTI. E aí o médico chegou, o médico já era amigo da gente, da família há muitos anos. Ele falou: olha, a gente conseguiu o leito da UTI, amanhã a gente vai fazer seu parto. E programou, eu participei de todos os partos, e foi como os outros. A Louise nasceu chorando, a enfermeira colocou ela no meu colo, aí depois eu devolvi para a enfermeira, e essa enfermeira olhou para mim e falou assim: pai, daqui 2 horas, 2h30, a gente manda sua esposa e sua bebê para o quarto. Irmão, eu estava 3 dias comendo bolachinha e tomando refrigerante, dormindo naquele sofá, que eu acho que foi o Satanás que fez, que me deu uma hérnia de disco, verdade, gente, aquele sofazinho de maternidade, O cara gordinho ainda é pior, você tem que dormir assim,
E aí, quando ela falou 2 horas, 2h30, era começo da noite. Eu falei, cara, eu estou 3 dias comendo bolachinha e refrigerante. Tem um restaurante japonês aqui perto. Eu vou lá comer tudo que eu consigo. E daí eu volto para cá. Ainda chego antes da Dani e da Luísa chegarem no quarto. E eu realmente fui para um restaurante japonês que tinha perto lá. Olhei o cardápio, pedi tudo que eu queria. Quando a comida está chegando na mesa, meu telefone toca, é minha sogra. E ela fala assim, Farley, onde você está? Eu falei, estou jantando. Ela falou, olha, corra para cá porque aconteceu alguma coisa, porque a médica da UTI quer falar com você. Eu ia sair correndo, mas eu voltei e falei, embala, né? O pior é que é verdade, né, irmão? Tava ali, né, irmão, quentinho, tudo na minha frente, né? Falei, embala, esperei embalar. Aí cheguei correndo com as marmitas debaixo do braço. Aí eu cheguei, minha sogra estava nervosa. Ela falou, olha, eles falaram que é para você tocar o interfone da UTI neonatal. Eu falei, cara, UTI? E aí eu toquei, uma médica chegou e ela falou, olha pai, o que aconteceu foi o seguinte, sua filha nasceu, mas logo que ela nasceu a gente percebeu que ela não estava respirando. A gente colocou ela no respirador, mas ela continuou não conseguindo respirar e a gente teve que entubar ela. Quando ele usou essa expressão, falou, a gente teve que entubar a sua filha, eu senti aquele gelo correndo no corpo e foi aí que eu percebi que a coisa era séria. E ela ficou 10 dias na UTI e foram dias muito difíceis. Eu não sei quem de vocês já passou por isso, mas uma das sensações mais difíceis é você ir para uma maternidade e você voltar para casa sem o seu bebê. É uma coisa que não tem explicação, querido, né? Esse sentimento. A gente podia fazer 2 visitas por dia, uma visita no começo da tarde, outra à noite, e o ambiente é terrível, né? Uma das coisas assim que eu acho que não tem outro jeito de melhorar isso, mas era muito difícil para os pais, é porque tinham várias crianças lá. Então chegava na hora da visita, todos os pais iam. Só que tinha a porta da UTI neonatal e tinha uma luz vermelha, tipo um giroflex assim. E o que acontecia? Tinha a hora da visita, só que quando tinha uma intercorrência com uma daquelas crianças, ou seja, uma daquelas crianças passou muito mal, ou uma daquelas crianças morreu, eles ligavam a luz vermelha e isso significava que tinha acontecido algo muito grave com uma das crianças e não ia mais ter visita. Só que o problema é que eles nunca diziam com que criança era. Então algumas vezes a gente foi e aquela luz acendeu. E a gente falou, meu Deus, não vai ter visita. Aconteceu algo com alguma criança. Com qual criança? Será que foi com a minha filha que aconteceu isso? E queridos, eu lembro que um dia a gente saiu de casa, aqui a gente fazia todas as visitas, nas 2 visitas todo dia. E eu lembro que a gente saiu de casa com a Dani chorando. Ela tentava não chorar em casa por causa do Caleb e da Nicole. Ela foi o caminho todo chorando até o hospital. Ela ficou esperando a visita chorando. Ela fez a visita chorando. Ela foi para uma fila daquela sala onde tira leite. A gente chamava de sala de ordenha. E ela ficou na fila chorando. Ela tirou leite chorando. Ela voltou para casa chorando. Quando a gente estava chegando em casa aqui, ela só soluçava, não tinha nem lágrima mais. E querido, essa é a hora que você fica... perguntando, Deus, por quê? Eu estou vivendo o ministério, eu sabia a minha história, irmãos, eu saí para estar no ministério em tempo integral, sem salário. Eu saí por uma promessa de Deus, a gente tem vivido um tempo incrível, mas a gente tem uma história. Eu saí com um passo de fé, sem salário, sem nada da igreja, eu usei minha rescisão de anos de trabalho no grupo RPC, para me sustentar durante esse tempo. Então eu falei, Deus, eu estou aqui, eu estou no ministério, eu estou te servindo, eu sou fiel. O primeiro sentimento que vem é, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? E a sensação parece que obedecer não está funcionando. E aqui de repente, querido, José
tinha perdido tudo de volta. Ele estava numa prisão, sendo tratado como um prisioneiro comum por um crime que ele não cometeu, e esse era o preço da obediência dele. Provavelmente parecia que a obediência também não estava funcionando, porque ele estava nesse lugar, porque ele decidiu ser obediente a Deus. Agora a Bíblia fala que o padeiro e o copeiro-chefe do faraó, a Bíblia não traz os detalhes, mas ela diz que eles ofenderam o faraó e eles foram parar na prisão. E a Bíblia diz que José um dia vê a preocupação desses homens, a conversa deles, e José chega para eles e fala assim: ó, por que vocês estão preocupados? E o que aparece na história mais uma vez? Um sonho. E eles dizem: ó, a gente está preocupado porque nós tivemos sonhos e a gente não sabe como interpretar esses sonhos. E José diz: me conte o sonho. Então eu quero que você vá comigo para Gênesis 40. Versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Olha a confiança de José. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Me conte o sonho. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e eu as espremi na taça do faraó e a entreguei em suas mãos. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo tiver ido bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Agora, irmão, olha só isso. José interpreta o sonho, a gente sabe a história, foi o que aconteceu. 3 dias depois, esse homem estava sendo honrado, colocado à sua posição de volta. E José, que interpretou o sonho, pede uma coisa para ele só. Ele fala assim: cara, eu estou revelando seu sonho, Deus vai mudar a sua vida, você vai ser restaurado à sua posição, eu quero uma coisa de você. Quando o cumprimento do sonho acontecer, se lembre de mim e fale de mim para o faraó. Mas o que acontece? O abençoado do copeiro esquece de José por 2 anos. Lembra que eu falei? Os caras conseguiam ficar vivos no máximo 3 anos numa prisão dessa. Agora, irmão, pensa comigo, quem que explica isso? Então Deus é Deus capaz de chegar para José e falar: vou te revelar o sonho. Mas não é Deus capaz de lembrar o copeiro. Eu entraria em crise, eu falaria: Deus, o Senhor me revela o sonho do cara, o que o sonho significa, o Senhor cumpre o sonho, mas o Senhor não é capaz de lembrar esse cara de falar de mim. Irmão, faz sentido isso? Como entender isso? Como com a nossa visão limitada, que vê apenas uma parte da história, entender uma coisa assim? Deus fala com José, Deus mostra que é com José. Mas depois disso, um silêncio de 2 anos vem. Agora aprenda uma coisa: quando eu olho para as escrituras, é muito claro para mim que existem momentos que Deus, Ele simplesmente escolhe não falar, irmão. O silêncio de Deus, ele faz parte dos processos de Deus na nossa vida. Eu lembro que tem um livro do C.S. Lewis que eu gosto muito, chamado Anatomia de uma Dor, que ele escreveu quando ele estava no luto da esposa dele. C.S. Lewis casou com quase 60 anos. E aí ele casa com uma mulher que tinha câncer nos ossos, e em menos de 3 anos ela morre. E aí ele escreve esse livro, ele publicou com um pseudônimo na época, porque ele sabia que o povo ia descer o pau nele. E chega um momento que ele fala assim: quando eu chego e bato na porta de Deus, a impressão que eu tenho é que eu ouço a porta fechar 2 vezes, a chave virar 2 vezes pelo lado de dentro, e a porta não se abre, e o que se segue é o silêncio. Eu não sinto Deus, eu não vejo Deus,
eu não ouço Deus. Existem momentos em que Deus ele parece escolher simplesmente se calar, irmão. Existe um texto que eu gosto muito, eu lembro que quando eu era garoto ainda, eu li esse texto mexeu demais com o meu coração, porque hoje eu já estou um pouco mais acostumado com ele, mas na época, esse texto feriu a minha compreensão que eu tinha de quem é Deus, de quem era Jesus, feriu a minha religiosidade, feriu a minha ideia de que eu sabia as coisas. Você nem precisa abrir, eu quero que você ouça com atenção, esse texto está em Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 8. Esse texto está falando de Jesus e diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então olha só, a gente está falando de Jesus aqui, do Filho de Deus, e a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus aprendeu a obediência. A continuação desse texto vai dizer que ele, aprendendo a obediência pelo sofrimento, fez com que ele se tornasse o autor da salvação. A gente está falando de Jesus. Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, a dor e a súplica. Então, querido, a obediência ela não nos livra das lágrimas, pelo contrário. Eu quero dizer para você que normalmente a obediência ela tem um preço de choro e dor. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, que chorou, e eu acredito que a nossa escola não é muito diferente. Existe um livro muito conhecido chamado O Peregrino, e ele fala do vale que tem antes de chegar no alto da montanha. Então quando a gente olha para os homens de Deus, a gente vê que Davi, ele não chegou a ser rei sobre todo Israel antes de passar por uma caverna de Adulão. A gente vê que Abraão não se tornou o pai da fé antes de ter que amarrar seu filho num feixe de lenha e levantar uma faca para matá-lo. A gente vai ver que José não se tornou governador do Egito antes de passar por uma cisterna e por um calabouço. Irmão, eu não conheço homem de Deus que eu admire, que não passou por tempo de tribulação, dificuldade e da lixa de Deus. Deus tem uma lixa daquelas de ferro, 50. Irmão, Deus sabe fazer o negócio. Agora, eu olho para as escrituras, eu vejo que o cálice com as lágrimas de obediência de Jacó estavam se enchendo. Entenda, querido, outra coisa que você precisa entender é o seguinte: nem todo mundo vai ter o mesmo nível de tratamento que José, nem todo mundo vai ter o mesmo nível de tratamento que Noé, que Davi, que Moisés. Sabe por quê? Porque normalmente a intensidade do tratamento que Deus faz na sua vida está diretamente ligado com a intensidade do chamado que Deus tem para você. Grandes chamados exigem um tratamento intenso. Existe uma frase de C.S. Lewis, eu não lembro ela bem certinho, mas ele diz assim, que as provações fazem com que homens comuns se tornem extraordinários. Então, o seu tratamento, querido, ele tem a ver com o nível, a intensidade do chamado que você tem. Agora, o que a gente precisa separar aqui é que se as lágrimas que nós estamos derramando, elas são consequência das nossas falhas, dos nossos erros, do nosso pecado, ou se elas são consequência do tratamento de Deus na nossa vida. Por quê? Porque se a sua lágrima é consequência do erro, do pecado, não tem outra alternativa para você, você tem que consertar isso. Agora, se as lágrimas que você tem derramado são lágrimas de obediência, eu garanto para você que o dia da sua alegria vai chegar, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. A Bíblia assim diz que aqueles que vão andando e chorando vão voltar com alegria, carregando seus feixes. Então isso diz que nós não estamos livres das lágrimas, querido.
Agora, sabe por que é tão difícil a gente entender o propósito de Deus, às vezes em coisas que nos ferem? Por que é tão difícil entender? Porque Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco, porque normalmente a nossa visão, ela é limitada só a nós mesmos e só ao momento. Agora, quando Deus encontra um filho de obediência, o que Deus tem para fazer através dos filhos de obediência é muito maior, inclusive, que nós mesmos. Eu quero que você entenda que José passou 2 anos provavelmente chorando, clamando e questionando, esperando uma resposta de Deus naquela masmorra. Mas depois de 2 anos o faraó tem um sonho, ele interpreta aquele sonho. E 2 anos depois, o copeiro-chefe lembra de José. Quando o faraó tem um sonho, ele diz que ninguém consegue interpretar, o copeiro abençoado fala: eu lembro de um cara que pode interpretar esse sonho. Ele fala de José, José é levado até o faraó conta o sonho. Eu falei sobre isso semana passada. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as magras devoraram as gordas. Aí o José diz: eu tenho a interpretação. Ele diz: vai haver um tempo de prosperidade, de graça, de favor, de abundância, de colheita, de produtividade, e vocês vão ser muito frutíferos. Mas depois disso vai vir 7 anos de escassez, de fome. E ele diz: o que o sonho significa? Que vocês precisam se preparar, vocês precisam guardar uma 5ª parte, porque senão tudo que for prosperado nesses 7 anos vai ser devorado pela fome em outros 7 anos. Então ele diz: vocês precisam guardar alimento, guardar uma 5ª parte, para que vocês consigam sobreviver aos anos de fome. Então a Bíblia diz que quando o faraó e ainda José fala para o faraó: o que você precisa fazer é encontrar administradores dotados de sabedoria para fazer as reservas, para cuidar disso. E quando o faraó ouve isso de José, olha a resposta que o faraó dá para ele. Gênesis capítulo 41, vá comigo para lá, por favor. Gênesis 41, versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Irmão, como mexe com o meu coração isso. Um cara que invocava demônios. A gente sabe como é a religião egípcia, mas ele olha para José e fala assim: esse cara tem o Espírito de Deus. Existe alguma coisa nele. Ele diz: quem acharíamos porventura algo como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Você sabe o que acontece depois disso? José é estabelecido, ele sai de uma masmorra para se tornar governador do Egito. Agora, querido, entenda que o treinamento e o preço da obediência de José foi tão grande, porque o que Deus queria fazer, não só na vida de José, mas através de José, era muito maior do que o alívio imediato e o bem-estar imediato de José. Querido, José ter levantado isso para esse lugar, mostra que o plano de Deus era muito maior. José tinha aqui cerca de 30 anos e ele era governador do Egito. Agora olha as consequências, presta atenção comigo. A gente está acompanhando a desgraça que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que eu acho que talvez seja a maior catástrofe natural da história do Brasil, gente. Agora olhe o que José ter sido tratado, lapidado e levantado nesse momento transformou. O fato de José ter interpretado o sonho do faraó fez com que eles guardassem alimento, e isso impediu que milhares de pessoas morressem de fome. Não só milhares de pessoas no Egito, mas isso impediu que os irmãos e o pai de José morressem. Porque a Bíblia diz que depois os irmãos sobem para quê? Para comprar comida. E eles dizem: a gente entrega tudo que a gente tem, porque senão nós vamos morrer de fome. E eles não morreram de fome, porque José guardou comida por 7 anos.
E aqui o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de José. Irmão, a promessa de Deus para Abraão, quem fez o curso de escatologia, o segundo módulo principalmente, a gente fala do plano da promessa, das promessas de Deus para o povo de Israel, e parte dessa promessa é, Deus falou para Abraão, eu vou fazer a tua descendência tão numerosa, quanto as estrelas do mar, o pó da terra e a areia do mar. Aonde foi que essa promessa de Deus para o povo de Israel se cumpriu? Aonde foi? No Egito. A Bíblia diz que aqui no Egito que o povo de Deus se multiplica dessa forma. Então Deus via algo muito maior e muito além de José. Nós somos hoje, querido, quase 4.000 anos depois, inspirados pelo que Deus fez na vida de José. O plano que Deus tinha através da vida de José era muito maior do que José. Era muito mais do que José podia imaginar naquela cisterna, naquela masmorra. Quando eu e a Dani, a gente descobriu que eu não poderia ter filhos, e a gente sonhava em ser pai, nós dois, o meu primeiro questionamento por Deus foi, Deus, por que logo eu? Eu lembro que no dia que eu recebi o diagnóstico, ou na semana que eu recebi o diagnóstico, que o médico falou para mim, você nunca vai ser pai de forma natural. Eu vi uma reportagem na TV de alguém que tinha jogado uma criança no lixo. Irmão, eu fui chorar com Deus. Eu falei, Deus, que lógica que tem isso? Eu estou a vida inteira sonhando em ser pai, e sou estéril, e aí uma pessoa dessa pode ter filho e joga o filho no lixo. Eu falei, Deus, que sentido que faz isso? Irmão, a gente chorou muito por isso. E eu lembro que uma vez a gente foi num retiro de cura, e a gente tinha as ministrações coletivas, e depois a gente saía em pequenos grupos, e eu lembro que o pastor Marcelinho estava com a gente, e eu contei a minha história, a gente chorou com ele, e ele falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Ele falou, olha, Deus vai dar filhos para vocês, mas não só isso. Ele disse, vocês precisam esperar um tempo ainda, sabe por quê? Porque Deus não só vai dar filhos para vocês, mas Deus vai usar vocês para operar milagres nessa área. Porque vocês vão saber se compadecer de um casal que não consegue ter filhos. Deus está ensinando para vocês o sofrimento, a frustração, a dor de não ter filho. E quando um casal chegar para vocês e pedir para vocês orarem por fertilidade, vocês vão saber a dor que um casal sente. E querido, Deus fez um milagre, a gente teve as crianças, e eu vou dizer, todo mundo que a gente orou engravidou? Não, mas a área que nós mais vemos milagre na nossa vida são com pessoas estéreis. Eu estou acumulando foto no meu celular, um dia eu vou postar isso, de famílias que nós oramos e engravidaram. A gente tem assim testemunhos incríveis. O mais forte deles é uma menina que teve câncer, e ela teve metástase, e ela teve que tirar várias partes dos órgãos, de vários órgãos, inclusive o aparelho reprodutor dela. E ela contou que quando ela voltou da anestesia, o médico falou, foi um sucesso a cirurgia, e a primeira coisa que ela perguntou é, eu vou poder ser mãe? E disse que o médico riu dela e falou, não, mãe nunca. Pois essa menina engravidou e tem um bebê. Então o plano de Deus para nós era maior do que só o alívio da nossa dor e do nosso questionamento momentâneo, querido. O que Deus estava olhando é não só para aquilo que a gente ia viver, mas para todas as famílias que a gente ia poder tocar com o nosso testemunho. Você sabe que volta e meia alguém consegue meu telefone, consegue um e-mail da igreja, gente do Brasil inteiro e até de fora, e fala, pastor, eu ouvi seu testemunho. Eu e minha esposa não podemos ter filhos, você pode orar comigo? Já vi gente que veio de outras cidades para cá só para a gente orar com eles. E todo mundo tem filho? Não, porque eu nunca vou entender, provavelmente, pelo menos nessa vida, mas eu tenho visto muitos milagres. Quando a gente estava na UTI com a Louise, eu lembro, irmão, sanguíneo, agitado, nervoso, ficava andando para lá e para cá, e um dia eu estava lá bem ansioso,
E um rapaz chegou e me chamou, falou assim: ô cara, seu filho entrou aí agora. Eu falei: minha menina, tal. Aí ele falou: olha, minha filha está aqui, se eu não me engano, há 52, 58 dias já. Eu falei: caraca. Ele me mostrou a fotinha, a filha dele nasceu, você lembra quantos gramas dele? 600 gramas, uma coisa assim. E ele falou: eu estou vendo que você está ansioso, nervoso, deixa eu te explicar como funciona. E esse cara acalmou meu coração. Ele falou desse negócio da luz, do que acontecia. E ele me acolheu naquele momento. E quando eu comecei a conversar com ele, eu descobri que a esposa dele era desviada. Eles estavam não só com a filha quase 2 meses na UTI, mas eles estavam com o casamento destruído. Eu levei um livro meu de presente para ele, eu comecei a evangelizar ele. E esses 10 dias que a gente ficou na UTI, eu fiquei ministrando o coração desse cara todo dia. Qual foi o resultado? Depois de 10 dias a gente saiu, e eu acho que alguns dias depois disso ele saiu com a filha também. Quando ela saiu, ele me ligou, contou e falou: eu queria conhecer a sua igreja. Queridos, quando a gente saiu da nossa antiga igreja, eles eram líderes lá já. O casamento foi restaurado, transformado. Eu brinco com ele que ele me deve 10 dias de UTI da Louise. Mas Deus tem um plano para os filhos da obediência que vão além de só o nosso alívio momentâneo. A obediência muitas vezes vai ter um custo de lágrimas, mas eu garanto para você que uma hora esse cálice vai transbordar. E é a hora que Deus olha e fala: agora chega. Agora chega. E você vai ver o plano de Deus se cumprindo de uma forma maior do que você imagina. Então minha palavra para você nessa noite é: não desista, irmão. Não tenha medo de crer. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de esperar no Senhor. Talvez sejam dias onde você está cansado, desesperançoso, desacreditado, mas não desista da obediência. Hoje de manhã, quando eu estava lendo a mensagem, antes de subir aqui, tem um casal muito querido aqui da igreja, o Rodrigo e a Dani, e eu estava lendo a mensagem lá e Deus me deu uma palavra para eles. Irmão, nosso coração aperta. A Suzy e a família são muito próximos deles. Eles estão aqui, eu acho que há quase 3 anos com a gente está vendo eles levarem uma bordoada atrás da outra. E eles estão com um baita desafio para resolver nos próximos dias. Mas quando eu estava lendo essa mensagem, eu ouvi Deus falar comigo assim: essa é a última. Uma estação vai mudar, e eu pude liberar isso para eles. A palavra de Deus tem uma promessa para nós: aqueles que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Eu creio que o Senhor quer, renovar o nosso coração, provocar a nossa fé nessa noite. Se você é aqui da casa, você sabe que esse é o tipo de mensagem que a gente não prega sempre. A gente procura pregar princípio, fidelidade, verdade. E isso é o que traz o favor de Deus para nós. Agora existem dias, querido, que Deus ele escolhe para provocar a nossa fé, para falar: olha, não desista. Deus vai falar várias vezes para Josué, depois que Moisés morre, várias vezes. Eu estou lendo de volta a Bíblia inteira, eu estou lendo aquela Bíblia em ordem cronológica, e várias vezes Deus chega para José e diz a mesma coisa: seja forte e corajoso. Aí acontece mais alguma coisa, Deus vem e fala: seja forte e corajoso. Por quê? Porque Deus sabe que existem momentos, querido, que o nosso coração precisa ser provocado, ele precisa ser batizado com esperança, com alegria. E eu creio que é isso que Deus tem para nós essa noite, mais do que uma palavra de ensino. Eu creio que existe um ambiente profético aqui de renovo, de esperança, de graça.
Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu não sei como que está teu coração, como tem sido seus dias. Eu não sei se você está cansado, frustrado, confuso. Mas a gente está em família aqui. E se hoje você é alguém que está dizendo: Deus, eu precisava dessa palavra. Eu precisava dessa palavra porque a obediência está parecendo não funcionar. Eu obedeço, eu sou fiel, mas parece que isso não tem adiantado de nada. E talvez nessa noite você queira dizer: Deus, me dá um renovo. Fala comigo. Muda essa estação, muda a minha história. Parece que eu ajunto tudo e de repente tudo desmorona. Então eu conquisto mais alguma coisa e tudo desmorona. Essa era a história de José. Se você é alguém que se sente assim, eu gostaria de rapidamente chamar você para vir aqui para frente. Você pode ficar em pé, sentar, ajoelhar. Mas os pastores, os diáconos, os líderes de Living vão estar aqui. A gente quer abraçar você, orar com você, liberar uma palavra profética. Pastores, diáconos, líderes de Living, estejam sensíveis para ouvir a voz de Deus, para liberar uma palavra profética para esses irmãos. Pode vir já os pastores, diáconos, líderes de Living. Abra seu coração para o Senhor, coloque a sua vida diante dele. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser minha vida em ti. Tu és meu. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser tempestade, é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
confio em Ti. Se você ainda não recebeu a oração, levanta a sua mão só para ajudar os líderes aqui a identificarem e poderem orar com você. Quem não recebeu a oração, ali. O Senhor me mostrou nessa noite que Ele está virando a chave de cativeiros de muitas pessoas nessa noite. Que ciclos de cativeiros foram quebrados nessa noite. E outras pessoas que a porta já está aberta há muito tempo e que você precisa de um passo de fé, sair desse lugar de cativeiro nessa noite. E o Senhor também mostrou, através da Vanessa, que Ele estava derramando óleo de unção. Unção que quebra o jugo nessa noite, despedaçando o jugo que prendia.